Eu recebi muitas mensagens dos malvadões aqui pedindo para que eu falasse sobre também a família Rockefeller. Se você quer saber sobre a família Rockefeller, esqueça o petróleo bruto do século XX, esqueça as teorias de conspiração de mesa de boteco, porque esse aqui é o canal dos empresários. Esse é o maior canal de empresários despertos do país. Malvadões, sejam todos bem-vindos e se você está no short, nem perde seu tempo. Já vem para o vídeo longo porque hoje é domingo. Pegue o seu café e vamos aqui estudar esses assuntos porque isto é uma verdadeira aula de dominância global. Vocês vão ficar, eu garanto, impressionados com o que eu vou trazer para vocês aqui. E você que é do agro, que é muito resistente à tecnologia, que eu não quero tecnologia, eu faço tudo com o meu peão. Agora, ou você aprende e entende de uma vez por todas que os dados são o fundamento para você ter um negócio lucrativo, ou você será sempre um fazendeiro qualquer e jamais será um pecuarista de ponta. Presta sua atenção. Para entender os Rockefellers de 2026, esqueça o petróleo bruto do século XX e vamos focar no refino de dados e governança global. Aqui começamos a matéria com inteligência artificial, que é o que eu utilizo nas minhas empresas, nos meus negócios. A minha empresa do agro está preparada para medir a emissão de gases e vocês vão entender a importância disso, principalmente você, pecuarista. Principalmente você. Vamos lá. Enquanto os amadores discutem as narrativas políticas de direita ou esquerda, os soberanos observam o fluxo do smart money e a transição do capex físico para o equity institucional. O choque técnico. A morte do petróleo, o nascimento do controle climático. A verdade que dói no pequeno empresário. Dois pontos. Os Rockefellers não saíram do petróleo por idealismo ambiental. Eles fizeram uma arbitragem de soberania. Em 2026, a Fundação Rockefeller e os Rockefeller Brothers Fund não apenas financiam a agenda ESG, eles a codificam. Eles entenderam que controlar a molécula de carbono é menos lucrativo do que controlar o crédito de carbono e as métricas de conformidade que determinam o seu WACC, o custo médio ponderado de capital. Se o seu negócio não performa nas métricas que eles estabelecem no Bellagio Center, o seu acesso ao crédito morre. Isso não é política, é estrangulamento financeiro planejado. Qual que é o mergulho profundo aqui? É um deep state. Aqui é um mergulho profundo no deep state e no deep data, os dados. A atuação política dos Rockefellers hoje ocorre através de três vetores cirúrgicos. Primeiro, a arquitetura de finanças do desenvolvimento. Através da iniciativa Build the Shared Future, eles estão integrando datasets globais de dívidas e auxílios. Tradução: eles possuem a visão granular do balanço patrimonial de nações emergentes, incluindo, lógico, o Brasil. Quem detém o dado da dívida detém o político que a assina. Parcerias público-privadas, as famosas PPPs, na saúde e na energia. Eles moldam o PIL das farmacêuticas e empresas de energia renovável. Ao financiarem a ciência de base, eles eliminam qualquer tecnologia concorrente que não se encaixe no modelo de custo fixo escalável que eles dominam. Rockefeller Capital Management. O braço do family office deles não apenas gere bilhões, ele dita o multiplex de saída de setores inteiros. Eles estão posicionados pesadamente em inteligência artificial e biotecnologia, transformando o custo humano em alavancagem operacional puramente sistêmica. Ou seja, eles controlam tudo que você põe à mão. E você aí achando que os Rockefellers estão vendendo petróleo. A solução arquitetada. O roteiro é esse seguinte: a matrix do equity. Primeiro bloco. A transição de ativos. Como a Standard Oil se transformou em uma rede de fundos que controla o índice de sustentabilidade da sua empresa. Segundo bloco. O controle via filantropia capitalista.
Vamos explicar como eles doando 700 mil dólares para um observatório de dados que isso gera um retorno de influência sobre trilhões em crédito de carbono soberano, em créditos soberanos. Bloco 3, inteligência artificial e a substituição do Estado. Como os Rockefellers estão usando a inteligência artificial para criar sistemas de governança que ignoram fronteiras e tornam o político local um mero gerente de planta da agenda global. É isso mesmo, eles controlam esta agenda global. E vocês vão entender lá na ponta como isso se conecta com a BlackRock e com o nosso agro brasileiro. Bloco 4. Exit Strategy. Por que o empresário moderno deve desenhar o seu negócio para ser compatível com esses fundos ou ser engolido pela erosão de margem causada pela regulação que eles mesmos escreveram? Qual que é a sentença do malvadão aqui para esse primeiro bloco? Políticos são funcionários temporários de um sistema de custódia permanente. Os Rockefellers não compram políticos, eles constroem o tabuleiro onde os políticos são obrigados a jogar. O amador reclama da guerra, o soberano entende a arquitetura e posiciona o seu equity para surfar na liquidez dos arquitetos. Esta é só a primeira parte. Preste atenção, empresário. Se você ainda acha que os Rockefellers são donos de poços de petróleo, você está operando em um mindset de 1911 e o seu valuation está em risco. O jogo mudou do átomo para o bit, do barril para o dado. Aqui está o roteiro técnico para nós. Vamos lá. Prepare-se. Aqui não tem ilusão democrática e o início aqui, o papo aqui é sobre arquitetura de governança por algoritmo. Eu tenho dito para vocês, inteligência artificial é a chave para vocês controlarem as suas empresas. Vamos lá. A engrenagem Rockefeller versão 2026. Você acha que a Standard Oil morreu? Não, eles apenas trocaram de pele. Ela saiu do negócio de vender energia para o negócio de vender a permissão para usar a energia. Qual que é a tese? Em 2014, o Rockefeller Brothers Fund anunciou o desinvestimento em combustíveis fósseis. Amadores aplaudiram a ecologia. O estrategista viu a arbitragem de ativos. Qual é a mecânica? Eles moveram capital para energias renováveis e principalmente para a infraestrutura dos dados ESG. O impacto no empresário. Hoje, os Rockefellers financiam os institutos que criam os scores de sustentabilidade. Se a sua empresa não tem um selo verde, seu WACC, que é o custo médio de capital, sobe. Eles não precisam ser donos da sua fábrica. Eles controlam o custo do dinheiro que mantém a sua fábrica aberta. E a sua fazenda também. Qual que é a palavra-chave aqui para esse ponto? Transition Finance. Finanças de transição. É isso, eles saíram do óleo para os dados. Segundo bloco. Filantropia capitalista. Esse é o cavalo de Troia dos dados. Qual é o gancho? Ninguém doa 700 mil dólares sem esperar um LTV de influência perpétua, que é o Lifetime Value, que é o período que você mantém o cliente dentro da sua empresa. Ok? Qual é a tese? Como dominar um país sem disparar um tiro? Financiando o Digital Public Infrastructure. A estrutura digital pública, a infraestrutura digital pública. É isso que eles dominam. Qual é a mecânica? A Fundação Rockefeller doa para a criação de observatórios de dados na saúde, a agricultura e o crédito. Qual é o exemplo aqui? Ao financiar o sistema de identidade digital de um país emergente, eles detêm o código-fonte da cidadania. O retorno de influência. Quando o FMI ou o Banco Mundial vão emprestar trilhões em créditos soberanos, eles exigem reformas. Quais reformas? Aquelas cujos dados e métricas foram desenhados pelos laboratórios dos Rockefellers. Qual é a lógica? Eles criam um problema, exigem os dados. E aí quem tem os dados, como você consegue os dados? Com a ferramenta deles. Eles fornecem a ferramenta, que é o observatório financiado por eles mesmos
e lucram com a solução, a consultoria de implantação. Bloco 3. A inteligência artificial e a substituição do Estado. O político como gerente de planta. Qual é o gancho? O seu prefeito ou presidente não manda em nada. Eles são apenas o RH de um sistema cujo CEO é o algoritmo de governança desenhado lá em Nova York. Qual é a tese? A inteligência artificial não está sendo usada pelos Rockefellers para automatizar um chatbot. Ela está sendo usada para automatizar a tomada de decisão soberana. Qual é a mecânica? Através do conceito de Smart Cities e Digital Sovereignty, que é soberania digital. Eles implementam sistemas de inteligência artificial que gerenciam o fluxo de caixa público, a distribuição de energia e a segurança. A morte da política. 2 pontos. Se a inteligência artificial financiada por fundos globais decide que o orçamento de um país deve priorizar o pagamento da dívida externa para manter o rating de crédito, o político local não tem poder de veto, ele vira um gerente de planta. Ele executa as ordens de otimização que o sistema envia. Erosão de margem. 2 pontos. Para o empresário, isso significa que as leis tributárias e regulatórias serão alteradas por algoritmos em tempo real, que é a IA fiscal, para garantir o yield dos grandes fundos de investimento. Óbvio. Se você está achando que inteligência artificial é brincadeira de criança, que é para fazer imagenzinha, eu vejo muita fotinha, eu vejo muito hypezinho de gente um copiando o outro, isso me dá até ojeriza, isso me dá um asco que vocês não têm ideia. Porque eu sei a profundidade que tem a inteligência artificial e a minha empresa no agro, ela vem justamente para medir esses dados, que são os dados de emissão de gases lá no seu confinamento. Você tem boi confinado? Você pretende vender esse gado para a Europa? Se prepara, porque vai apertar a chave para o seu lado. E é este o trabalho que nós fazemos aqui na Counter. Qual que é a sentença aqui do Malvadão? O amador estuda o político que aparece na TV. O soberano estuda o fundo de investimento que paga a consultoria que escreve o projeto de lei que o político lê no prompter. Os Rockefellers não controlam pessoas, eles controlam os fluxos de sistema. Se você não entender a arquitetura, você é apenas o combustível da máquina alheia. Agora entenda que nós vamos prosseguir para um outro bloco aqui. Elites globais não controlam países via ocupação militar. Isso é caro, ineficiente e gera resistência. O controle moderno é arquitetônico. Eles controlam os protocolos, as normas e a infraestrutura básica, que é o DPI, Digital Public Infrastructure, como eu disse, a infraestrutura pública digital, que é isso que faz o Estado funcionar. Se você quer saber onde a mão dos Rockefellers está mais pesada nessa última década, olhe para o capital de risco filantrópico. Certo? O capital de risco filantrópico deles está construindo as vias expressas digitais e energéticas. Aqui estão os alvos principais e como o controle é exercido. 2 pontos. Os países. Primeiro lugar, a Índia. O laboratório de identidade digital. A Índia é o maior sucesso de arquitetura Rockefeller da última década. Qual que é a atuação deles? Eles foram fundamentais no suporte ao sistema Aadhaar, o maior sistema de identificação biométrica do mundo. Eles têm a biometria de toda a Índia. Olha só. O que isso significa, o controle? Ao ajudar a desenhar a infraestrutura de pagamentos e identidade digital, eles integraram centenas de milhões de pessoas ao sistema financeiro global. Para o empresário indiano, não existe mais o fora do sistema. Tudo é rastreável, tributável e auditável sob protocolos da fundação que eles ajudaram a codificar. É assim que o controle das famílias é exercido nos países. E agora vem o Brasil, o hub do capitalismo de stakeholders e clima. O Brasil é o alvo preferencial na América Latina, especialmente com foco na Amazônia e na transição energética, que é o COP30 que houve agora em Belém. Entendeu? Aquele desastre, aquele fiasco todo lá.
Qual é a atuação deles? A Fundação Rockefeller atua fortemente no SEBRE, que é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e parcerias com o governo federal para modernizar a governança climática. Entendeu aí, pecuarista? Se você não tem um controle da emissão de gases do seu gado, aí no seu confinamento, fica muito mais caro o seu crédito. Eu não estou aqui te vendendo uma tecnologia, eu estou te vendendo um acesso a crédito mais barato. É isso que eu forneço para vocês. E vocês são extremamente resistentes e reticentes. Então, vão pagar o preço. Não paga para mim? Acha que o que eu estou falando é bobagem? Presta só atenção no que está acontecendo aqui, como eles exercem o controle sobre nós. Qual é o controle aqui? Eles não mandam no presidente, eles mandam na regulamentação. Ao financiar os estudos que embasam as leis de crédito de carbono e os títulos verdes, eles garantem que o agronegócio e a indústria brasileira só acessem o capital internacional se seguirem as regras de compliance desenhadas por eles lá em Nova York. Este é o controle via estrangulamento de liquidez. O bloco africano, Nigéria, Quênia e Etiópia. Nós estamos também desenhando um projeto para a Nigéria. A Nigéria está começando agora a ter gado confinado porque a JBS montou uma planta lá. A África é onde eles testam a substituição do Estado por plataformas privadas. Qual que é a atuação lá? Através da Global Energy Alliance for People and Planet, a GEAPP. Eles estão pulando a fase de grandes redes elétricas estatais e indo direto nas mini-redes renováveis privadas. Ou seja, se você tem uma usina de energia solar aí na sua propriedade, é lá que eles vão exercer o controle. O controle. Quem controla a energia e a conectividade em um país em crescimento controla o PIB. Eles estão criando uma dependência tecnológica onde o Estado africano não tem soberania sobre a sua própria matriz energética, operando sob softwares e modelos de crédito geridos por fundos ligados à Fundação Rockefeller. Nos Estados Unidos, olha só, a gestão das cidades resilientes. Sim, o controle começa lá na casa deles, através do programa 100 Resilient Cities, que são 100 cidades resilientes. A atuação, eles financiam o cargo do Chief Resilience Officer em grandes prefeituras como Nova York, Chicago e o Rio de Janeiro. Qual que é o controle? Esse oficial pago ou treinado pela Fundação Rockefeller insere diretrizes globais diretamente no planejamento urbano, ignorando muitas vezes as câmaras municipais. Eles padronizam como as cidades devem responder a crises, o que, na prática, cria um mercado global uniforme para as empresas de tecnologia e segurança em que o smart money deles está investido. E aí aqui eu tenho uma tabela que é a tabela do controle sistêmico. Então na Índia, por exemplo, o vetor de controle é a identidade digital. Qual que é o objetivo de equity? Bancarização total e controle do fluxo de dados. O Brasil, governança climática ESG, arbitragem sobre commodities e ativos ambientais. África subsaariana, energia renovável distribuída, substituição de infraestrutura estatal por ativos privados. E o G20 é a reforma com bancos multilaterais, alavancar o capital público para garantir investimentos privados. Vocês viram fazendo assim? É pernilongo, tá bom, gente? Eu vivo num ambiente aqui cheio de bicho. Vamos lá. Sentença do malvadão. O controle não é ideológico, é operacional. Os Rockefellers entenderam que é mais lucrativo ser o sistema operacional do mundo do que ser o dono do computador. Eles criaram as normas de sustentabilidade e resiliência para que você, empresário, sinta que está sendo moderno enquanto, na verdade, está apenas pagando pedágio para existir no mercado que eles cercaram. Eles, os Rockefellers. Agora vem mais um bloco. Entenda bem. Você não está apenas... Nossa, aqui. Essa é para mim, tá bom? E serve para você, pecuarista. Você não está apenas no negócio de dados. Se você tem dados de controle de emissões, você está sentado em uma mina de ouro de ativos digitais.
É para isso que existe a Counter. Nós estamos controlando os dados. Eu sou concorrente dos Rockefellers, coitado de mim. O Paulo Guedes, como bom economista de Chicago, certo? Ele não está sendo otimista quando ele fala dos créditos de carbono. Eu participei de uma aula com o Paulo Guedes e ele falou muito sobre a economia verde, que é a economia dos créditos de carbono. Ele está sendo matemático. Em 2026, o Brasil se consolidou como o Banco Central Ambiental do mundo. Aqui está uma análise cirúrgica de como os Rockefellers desenharam o campo e como nós jogamos para ganhar o yield, que é o rendimento. O mercado de carbono, dois pontos, do decreto à realidade de 2026. O que antes era para inglês ver, tornou-se o SBCE, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Aqui que a coisa fica interessante para a gente que é do agro, para você que tem gado aí, você está perdendo muito dinheiro com a emissão de gases. Como são gerados os créditos? Não é plantar árvore. No agro, gera-se crédito por adicionalidade. Se você usa seus dados para provar que seu manejo de gado emite menos metano, através da dieta otimizada ou rotação do pasto, no nosso caso trabalhamos com confinamento, então é na dieta mesmo. Se a gente consegue provar que é muito menor do que a média do mercado, essa diferença é convertida em TCO2e, que é a tonelada de carbono equivalente. Como eles são negociados, esqueça os balcões informais. Hoje a negociação é feita via tokenização RWA, Real World Assets. O crédito é um token em blockchain negociado na B3 e em uma plataforma como o mercado Bitcoin ou a Vert Capital. Qual é o preço? Em 2026, o preço no Brasil oscila entre R$ 20 e R$ 350 reais por tonelada, dependendo da certificação, que é Verra Gold Standard ou o selo da RenovaBio. Rockefellerização. Essa foi legal, né? Por que o agro é o alvo? Os Rockefellers não querem as suas terras, eles querem o seu dado de emissão. Qual é o movimento? Recentemente, a Fundação Rockefeller injetou milhões no Brasil via COP30 para financiar a transição agroecológica. Qual é a armadilha? Eles estão financiando as plataformas que ajudam o produtor a medir os gases. Se eles controlam o software de medição, eles controlam o valuation da sua fazenda. Quem tem o dado define como o seu gado é visto no mercado. Se é um gado limpo, ou se é um gado sujo, ou se é um gado verde. Qual é o seu gado? Como está o seu gado? Você sabe? Normalmente o pecuarista não sabe nem quantas cabeças de gado tem. Pergunta para ele, quantas cabeças de gado você tem? Ah, eu tenho umas 100 mil cabeças. Umas 100 mil cabeças? Espera aí, amigo, eu aqui te falo exatamente quantas você tem e consigo até a biometria facial do boi. Certo? Você, pecuarista, tem que acordar para a tecnologia. O monitoramento que nós fazemos com o drone traz dados e traz informações que nenhum capataz é capaz de trazer. Eu sei disso, eu sou neto de fazendeiro, meu amigo. Aqui eu sei bem do que eu estou falando. Controle de soberania. Eles pressionam para que o crédito gerado no Brasil seja usado para abater as metas de empresas americanas e europeias a preço de banana via arbitragem. Então, se você não tem os dados, se você não controla, eles vêm e colocam o preço que eles querem. Entendeu? Onde você está perdendo dinheiro? Como a nossa empresa de dados se beneficia? A mina de equity. Olha só, esta é para mim, eu não deveria nem colocar ao público, mas eu vou abrir para vocês aqui, porque se você está até agora aqui, quase 25 minutos de vídeo, você merece ouvir. Você não é um pecuarista, você é um provedor do oráculo de dados. Sua empresa está na posição de maior alavancagem operacional do setor. Auditoria automatizada. Em vez de contratar consultorias caras que levam 24 meses para certificar um crédito, a sua IA de controle de gases pode gerar relatórios de asseveração em tempo real. Isso reduz o custo de emissões de crédito em até 80%. Entendeu aí, pecuarista? 80%. Certo? E você achando que eu estou fazendo monitoramento de gado com drone, né? Vocês não sabem de nada.
Tokenização direta. Sua empresa pode criar uma camada de serviço onde o boi no pasto gera um fluxo de tokens mensal. O gado vira o underlying asset, que é o ativo de lastro. A defesa contra o WACC alto. Bancos como o Banco do Brasil e o BNDES em 2026 oferecem taxas de juros reduzidas, que são os juros verdes, para quem tem o dashboard de controle que nós oferecemos para você. Você vende a redução de custo financeiro para o fazendeiro. Entendeu aí, pecuarista? É isso que eu vendo para você, a redução de custo financeiro. Sem contar que quando eu peso o gado no pasto para você, ou quando eu conto o gado no pasto para você, você deixa de perder de 1 a 3 quilos por boi no manejo desse gado. Certo? Se você tem 10 mil cabeças de gado e perde 2 quilos em cada um, você perdeu 20 toneladas de carne, meu patrão. A solução arquitetada. Qual que é o próximo passo aqui? Ó? Aí aqui é inteligência de mercado. Para não ser engolido pela arquitetura Rockefeller, você deve deixar de ser um vendedor de software e se tornar uma plataforma de liquidez ambiental. É isso que nós somos. Protocolo próprio. Não use apenas métricas internacionais. Ajude a consolidar a métrica brasileira de metano entérico. Integração com o Drex. Prepare seus dados para se conectarem ao Drex, que é o real digital. Eles abortaram por enquanto, mas essa ideia não está totalmente morta, entendeu? Ele corre o sério risco disso acontecer e isso vai acontecer no momento em que o governo tiver essa estrutura, que será construída certamente e financiada pelos Rockefellers. O pagamento do crédito de carbono deve cair na conta do fazendeiro automaticamente via smart contract assim que a nossa inteligência artificial validar a redução de emissão. Este é o ponto. Olha só, qual que é a sentença aqui do Malvadão? O boi é a mercadoria do passado. O dado sobre o boi é o equity do presente. Se você controla a métrica de emissão, você controla o acesso ao mercado global. Não deixe que fundos estrangeiros venham validar o seu dado. Seja você a autoridade que carimba o passaporte do capital verde no Brasil. Esta é uma dura para mim, para a minha empresa e para os meus sócios aqui. Agora ele vem aqui e já pergunta: deseja que eu estruture um modelo de negócio para transformar a sua empresa de dados em uma certificadora de créditos tokenizados? Essa eu não posso abrir. Ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí seu joinha. Considere se inscrever no canal. Hoje é domingo, o vídeo foi bem longo, mas era uma aula importante. As pessoas têm me perguntado muito sobre o controle dos Rockefellers. O controle está aí, gente. O controle está no dado. A inteligência artificial, as pessoas estão dizendo, é a bolha da IA, é a bolha da... Esquece, cara, esquece. Eles estão investindo bilhões e bilhões em infraestrutura para manter a inteligência artificial. Por quê? Porque ela faz um serviço que nenhum ser humano é capaz de fazer. Na velocidade e na qualidade que ela faz, esquece. Tem dados que a gente demoraria 100 anos para analisar, ela analisa em poucos minutos. Então, se você não tem inteligência artificial nos seus negócios, você está perdendo tempo e dinheiro. E você, pecuarista, se você não tem um monitoramento de gados inteligente, com drone, com inteligência artificial, e um monitoramento de emissão de gases, que é o que nós fazemos aqui, 80% mais caro fica o seu financiamento. Esse é o meu recado para vocês, esta é a minha visão sobre os Rockefellers e sobre como eles controlam as nossas vidas sem a gente ao menos se dar conta. Malvadões, um excelente domingo de carnaval para vocês, tudo de bom, eu agradeço a todos que aqui estão. Eu costumo subir esses vídeos na área de membros, mas esse eu vou deixar público porque essas informações são de extrema importância. Mas se você não é membro, considere se tornar um membro do canal para ter acesso a esse nível de informação. Eu vejo você lá. Valeu!